Vamos ver aí algumas razões. Por que sou dizimista? Então, primeiro, sou dizimista porque o dízimo é santo. Veja aí Levítico 27:30. Sou dizimista porque quero ser participante das grandes bênçãos. Veja aí Malaquias 3:11 e 12. Número 3, eu sou dizimista porque amo a obra de Deus na face da terra. Veja aí Malaquias 3:10. Sou dizimista porque não quero ser amaldiçoado. Veja Malaquias 3:9. Sou dizimista porque Deus é o dono de tudo. Veja aí Salmos 24:1. Sou dizimista porque eu mesmo vou gozá-lo na casa de Deus. Deuteronômio 14:23. Sou dizimista porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Veja aí Atos 20:35. Número 8 aí, sou dizimista porque Deus ama ao que dá com alegria. Veja 2 Coríntios 9:7. Sou dizimista porque tudo vem das mãos de Deus. Veja aí 1 de Crônicas 29:14. Sou dizimista porque não sou avarento. Veja aí 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Sou dizimista porque meu rico tesouro está nos céus. Veja aí Mateus 6:19-21. Número 12 aí, sou dizimista porque tudo que peço recebo. Mateus 7:7-9. Veja aí o 13, sou dizimista porque obedeço a Deus. Atos 5:29. Aí veja também Provérbios 10:22. Sou dizimista porque a bênção de Deus é quem enriquece. Veja Provérbios 10:22. Número 15, sou dizimista porque para cada lei Deus promove recompensa. Veja aí Salmos 19:7. Número 16, sou dizimista porque receberei de Deus com a mesma medida. Veja Lucas 6:33. Número 17, sou dizimista porque os pensamentos de Deus são mais altos que os meus. Veja Isaías 55:9. Número 18, sou dizimista porque Deus me escolheu e me nomeou. Veja aí João 15:16. Sou dizimista porque Deus diz, fazei prova de mim. Veja Malaquias 3:10. Número 20 aí, sou dizimista porque minha descendência não vai mendigar o pão. Veja Salmos 37:25. Número 21 aí, sou dizimista porque meu salário não será posto em saco furado. Veja aí Ageu 1:6. Número 22, eu sou dizimista porque minha responsabilidade é o sustento da igreja. Veja Malaquias 3:10. Número 23, eu sou dizimista porque quero ter uma consciência tranquila. Veja 1 Timóteo 1:19. Número 24 aí, sou dizimista porque tudo que o homem plantar, isso ceifará ou colherá. Veja Gálatas 6:7. Número 25, eu sou dizimista porque Deus suprirá todas as minhas necessidades. Veja aí Filipenses 4:19. Então tudo isso é motivo para sermos dizimistas. Eu, graças a Deus, antes um pouco de aceitar Jesus, de realmente fazer a confissão de fé, eu já aprendi sobre isso. Já sou dizimista. Antes mesmo de aceitar Jesus, de fazer ir lá à frente e dizer que eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu já iniciei essa parte. Eu já vi e já acreditei e Deus já tinha falado comigo sobre isso. E eu passei a ser dizimista fiel. E às vezes que eu tive passando por provação, às vezes que eu passei por necessidade, eu sempre cobrei, como a Bíblia fala. Faça prova de mim. Uma vez no campo missionário, quando eu estava em Valparaíso, depois de passar por Divinópolis, onde nós abrimos ali 7 congregações, então nós estivemos em Valparaíso de Goiás, onde abrimos também uma congregação. E um dia nós estávamos com o salário de missões um pouco atrasado e nós passamos um aperto. Chegamos ao ponto de não ter nada na geladeira, nada para comer. E eu então fui orar ao Senhor e disse, Senhor, eu dei a minha vida para fazer a tua obra. Larguei um emprego de gerente de um grande armazém, ganhando muito bem. E sempre fui fiel. Já cheguei a pedir dinheiro emprestado para dar o dízimo, para não ficar devendo. Sempre fui fiel nessa parte. E o Senhor vai deixar eu e minha família passar necessidade? Fui orar. Quando eu saí da igreja, que eu cheguei em casa, encontrei a mesa da sala cheia de coisa em cima. Pelo chão, um monte de coisa.
tudo coisa de primeira, só coisa boa. E eu fiquei, de repente, parece que a fé tinha desaparecido, eu tinha esquecido da oração, tinha esquecido de tudo. E perguntei para a esposa, mas o que você fez? Você fez essa compra grande, como nós vamos pagar isso? Eu não tenho dinheiro para pagar. E ela então disse para mim, mas você não estava orando sobre isso, falando com Deus sobre isso? Pois é, Deus mandou uma pessoa passar aqui e essa pessoa disse para mim que Deus não deixou ela dormir de noite e disse que era para ela trazer essas coisas para nós. Então está aí o resultado da oração e o resultado da fidelidade que nós temos mantido com Deus. Glória a Deus. Então Deus é fiel, Deus é justo. E se você for fiel, não se preocupe, você nunca passará por necessidade. Creia em Deus, acredite, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é o Pai cheio de amor e de misericórdia. Ele nunca nos deixará passar por necessidade se nós formos fiéis, formos realmente fiéis a Ele. Agora vamos ver uma coisa dentro da administração, então, da igreja, das coisas do Senhor. Lembrando que o exercício ministerial não envolve apenas a questão financeira. Nós estamos priorizando mais essa situação, porque essa situação está caótica hoje. Mas a administração, o serviço ministerial envolve muitas outras coisas, né? Em Hebreus diz aí sobre as coisas básicas, né? Fala-se aí sobre imposição de mãos, fala sobre batismos, né? Fala sobre várias coisas que são básicas para que alguém possa exercer o ministério. Então, um ministro, alguém que dirige uma igreja, um pastor, ele deve administrar não só a parte financeira, como a espiritual. E dentro da parte espiritual, aí a necessidade de ter comida para aquele que necessita. É preciso orar, jejuar, estudar a palavra de Deus, para levar ao rebanho uma palavra, uma comida aproveitável. Muitos obreiros, muitos ministros têm falhado nessa parte. Não têm se dedicado a ensinar a palavra de Deus. Não têm aí jejuado. Não têm orado suficientemente. Não têm intercedido. Não têm estudado realmente a palavra de Deus. E aí quando chega diante do rebanho não tem o que falar. Os ensinos são difíceis de suportar, de ouvir, porque não se dedicam. Então a parte financeira, na verdade, deveria ser administrada por outrem. Então existem pessoas na igreja chamadas por Deus, direcionadas por Deus para cuidar dessa parte. Porque o trabalho principal de um pastor, o mais importante, o mais necessário, é administrar as coisas espirituais da igreja. Ele precisa visitar as ovelhas, precisa aconselhar, ele precisa dar pasto, alimento para essas ovelhas. Ele precisa orar por essas ovelhas, ele precisa impor a mão sobre essas ovelhas para que eles recebam o batismo com o Espírito Santo, para que eles recebam cura, recebam libertação. É preciso. Aquele que está à frente do rebanho deve ter dons do Espírito Santo operando na sua vida. Parece que hoje se priorizou tanto a parte financeira que a parte espiritual desapareceu. Líderes não querem descer do púlpito mais não. São tão importantes que não podem descer e pôr a mão sobre as pessoas. Não podem dar um abraço nas pessoas. Não podem ouvir os problemas que as pessoas têm. Não podem visitar, estão tão ocupados na coisa financeira que se esqueceram do mais importante.
do amor. Então, essa administração, esse exercício ministerial envolve muita coisa. Agora, como nós estamos priorizando essa parte financeira, vamos falar também sobre aí como deve ser a administração eclesiástica, como deve ser a administração da igreja, como deve ser se portar aquele que administra. Vamos ver então aí algumas atitudes corretas daqueles que administram. Então, primeiro aí, gratidão. Paulo insiste em que sejamos gratos, precisamos estar transbordando de gratidão. Veja Colossenses 2,7. Deem graças em todas as circunstâncias. Veja 1 Tessalonicenses 5,18. Outra coisa, contentamento. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Veja Hebreus 13:5. As escrituras estão repletas aí de advertências contra essa ganância, essa avareza. Veja aí Lucas 12:15. Paulo estava sempre contente aí na fome ou na abundância. Veja Filipenses 4:10-13. Veja aí Paulo exortando: por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Veja aí 1 Timóteo 6:8. Também outra atitude, a sobriedade. Muitos textos nos exortam a sermos sóbrios. Veja 1 Tessalonicenses 5:6, 8. Veja 1 de Pedro aí 1:13, 4:7, 5:8. Devemos ser homens de coragem. Veja aí 1 Coríntios 16:13. Outra característica é a honestidade. A honestidade é parte do caráter cristão. Veja 2 Coríntios 8:21, Tito 2:5. As pessoas honestas não ficam fazendo dívida para depois não ter como pagar, comprando além do que não pode. Primeiro elas devem analisar e ver se podem pagar ou não. Veja aí Romanos 13:8. Outra característica é a diligência. Algumas vezes, porém, nem sempre os problemas financeiros resultam da preguiça, né? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado. Provérbios 6, 10 e 11. Por causa da preguiça o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes a casa tem goteiras. Veja Eclesiastes 10, 18. Um homem deve sustentar a sua família. Veja 1 Timóteo 5:8. Vamos ver aí a espiritualidade, outra característica. Precisamos manter nosso foco principal em Cristo, não em coisas materiais. Que diz aí, Mateus 6:24, 33. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, a prosperidade material não pode ser uma meta. Veja aí Lucas 9, 57, 58. Também outra característica aí é o altruísmo. O servo do Senhor está sempre buscando dar em vez de gastar consigo mesmo. Veja aí Efésios 4, 28. Que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Veja aí 2 Coríntios 9, de 8 a 11, falando sobre o servo do Senhor, que ele deve buscar algo de útil para servir os outros, não a si mesmo. Outra característica é a humildade. A humildade para admitir enganos, buscar corrigi-los, é básica. Então devemos nos examinar nós mesmos. Veja aí Tiago 1, 21 a 24. Então, avaliamos a nós, descobrimos os erros, pedimos perdão e corrigimos, passamos a não fazer mais. Então devemos promover mudanças específicas. Vamos olhar qual o problema nosso e vamos mudar isso. Vamos analisar, de acordo com a palavra de Deus, ver em que estamos errados e vamos corrigir isso. Vamos ver aí algumas mudanças que podemos fazer. Primeira coisa é avaliar honestamente a sua situação. Então veja bem, você pode pegar uma folha de papel e escrever aí todas as suas dívidas. Escrever todos os seus problemas financeiros. Primeira coisa a fazer. Isso seria importantíssimo para você analisar a situação e poder daqui para frente arrumar tudo direitinho e ver o que precisa